Estamos passando agora e lendo a respeito do rei Ezequias. Hoje, segundo Crônicas, capítulo 30, vamos meditar nessa palavra e vamos extrair dela os benefícios que ela tem para nós, né? Então, antes de tudo, vamos iniciar pedindo a Deus que nos conduza nessa meditação. Ó Deus, uma vez mais nós vamos meditar na Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Por isso, fala conosco e nos auxilia nessa meditação e que possamos extrair daqui aquilo que é necessário para que nós venhamos vencer. Que o Teu Espírito esteja aqui ao nosso lado, nos ajudando a entender e também nos revelando todas as coisas. Amém. Então, segundo Crônicas, capítulo 30, versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação. Então, lembrando, Israel viveu um período de obscuro, né? De afastamento de Deus. E esse rei, o rei Ezequias, então ele está trazendo de volta a comunhão com Deus e está falando com os sacerdotes para que eles venham se santificar, né? Então, não conseguiu fazer no tempo determinado, que seria no primeiro mês da saída do povo do Egito, a Páscoa, e agora eles vão fazer no segundo mês. A Páscoa judaica celebra a libertação do Egito, né? De um povo escravo a um povo livre, em busca da sua terra prometida. A Páscoa hoje para nós, ela é celebrada nos nossos dias de forma errada, quando se celebra o coelho, o chocolate, o ovo de chocolate, quando na verdade deveria se comemorar, na verdade, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Seguindo o texto para o 5. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não o tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapou da mão dos reis da Síria. O comentário diz: de Berseba até Dan. Cartas foram enviadas às 12 tribos de Israel para que todos tivessem oportunidade de se voltar para o Altíssimo. O convite se estendia à cerimônia de purificação do templo para que suas portas fossem abertas e também à celebração da Páscoa e dos pães ázimos. Esse mesmo convite tem sido feito hoje com a pregação das boas novas do Evangelho. O ser humano tem a chance de se voltar para o Senhor e essa é a melhor notícia que ele pode receber, e nenhuma outra novidade pode se comparar a ela. A palavra de Deus expressa a sua natureza justa e bondosa, que busca o perdido, a fim de que ele se reconcilie com o Eterno. Porém, muitas pessoas rejeitam sua preciosa mensagem e nem mesmo as notícias trágicas as fazem se voltar para o Todo-Poderoso. Continuando no 7. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servir ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. O comentário do 8. Dar a mão ao Senhor é se deixar guiar por Ele. Significa depender de Deus a ponto de confiar totalmente que Ele o conduzirá e o guardará ao longo da sua jornada. O Altíssimo deseja que o seu povo ande de mãos dadas com Ele e confie na sua direção, assim como uma criança dá a mão ao pai e confia
que ele irá guiá-la e protegê-la. O Senhor Jesus falou, sobre isso, sobre ninguém pode receber o reino dele se não for como uma criança, quer dizer, esse é o relacionamento que Deus quer ter com o seu povo, o relacionamento de pai e filho. E aí, continuando no 9, porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto se vos converterdes a ele. O comentário diz: há quem pense que se converter é se tornar uma pessoa religiosa, fanática ou perfeita. No entanto, o verdadeiro significado dessa expressão nada tem a ver com isso. Converter-se é se voltar totalmente para a direção de Deus e dar as costas ao pecado, deixando assim a idolatria, a imoralidade e os desvios de caráter, como a mentira e a falsidade, por exemplo. O convertido tem como prioridade a sua comunhão com o Altíssimo. Por isso é capaz de negar as próprias vontades para sujeitar-se à vontade dele. E essa foi a base da pregação de João Batista para aqueles que queriam conhecer o reino de Deus, A entrada para o reino de Deus é a conversão, é o arrependimento, é então você entregar-se para ele. E o arrependimento só vem com o reconhecimento. Por isso que quando você pede para Deus te iluminar, a luz de Deus vai mostrar onde você está errando. Às vezes a pessoa ela pensa assim, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu acho que eu não tenho falhas, eu acho que eu não tenho pecados, mas quando a luz de Deus ela ilumina, então nós vemos realmente quem somos. No 10, e os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. O comentário diz: riram-se e zombaram deles. A nação estava totalmente desviada dos preceitos sagrados. Prova disso foi a forma como as pessoas da tribo de Efraim, Manassés e Zebulon receberam o convite enviado por Ezequias. Na mensagem foi proposto que todos se convertessem ao Altíssimo, mas os povos dessas tribos rejeitaram e ridicularizaram os mensageiros. Assim também têm reagido muitos que estão afastados do Senhor, desprezam o chamado feito por Deus e ainda escarnecem dos seus portas-vozes, seus servos. É uma realidade dos dias de hoje também. Quando muitas pessoas veem o pastor pregando ou sai para evangelizar, pessoas que vão oferecer um folheto na rua e elas negam, não aceitam o folheto. Infelizmente, elas estão não rejeitando aquela pessoa ou a religião A ou B, na verdade elas estão rejeitando o próprio Deus. No 11, todavia alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cédron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muito na congregação que não se tinha santificado. Por isso os levitas tinham o encargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito, porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa tanto aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Então, por quê? Por que houve resposta? Porque Deus estava se agradando daquilo que eles estavam fazendo. Apesar deles não terem se purificado como
dizia, né, a lei de Deus, mas eles estavam dispostos, né? Imagine, lá dentro, no coração deles, no íntimo deles, o desejo era se voltar para Deus. Então, Deus estava se agradando daquela atitude. No 21. E os filhos de Israel se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham bom entendimento no conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, e os príncipes ofereceram à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. O comentário do 27, a sua voz foi ouvida. Antes de Ezequias subir ao trono, os sacerdotes e os levitas haviam deixado de exercer suas funções espirituais, mas depois da convocação do rei e de serem santificados, puderam voltar a cumprir seu papel de abençoar o povo. As orações feitas por eles foram tão intensas que subiram diretamente ao trono, até o trono do Altíssimo. Para que a oração penetre nos ouvidos de Deus e receba dele o sim, é fundamental que ela seja feita com fé. Além disso, que as palavras dirigidas a ele não sejam meras repetições formais e inconscientes, mas espontâneas e verdadeiras. Por isso que quando nós entramos na presença de Deus, não é por mérito, né? Mas é sim por fé. Então, imagine uma pessoa que chega hoje na igreja, ela pode ter tido a vida mais errada que a gente possa imaginar, mas ela decide entregar a vida dela nesse dia para o Senhor Jesus. Então, ela abandona aquela velha vida e ela recebe a nova chance, uma nova vida de Deus. Então, ela vai começar uma nova vida dali em diante. Então, ela vai ser ouvida, Deus vai a responder e Deus a aceita. Eu lembro de um testemunho de uma mulher que, ao passar na porta da igreja, ela ouviu o pastor cantando, ela decidiu entrar e sentou no último banco. Quem ela era? Ela era uma prostituta, ela estava vindo de uma noite inteira vendendo o seu próprio corpo para poder se sustentar e sustentar seu filho. Mas uma palavra que ela ouviu naquele dia mudou completamente o seu ser. Naquele dia Deus falou com ela. Ela decidiu abandonar aquela vida. Ela iria pagar um preço alto porque ela não teria fonte de renda, mas ela falou, eu vou procurar um trabalho digno. E ela foi o que ela fez. Ela saiu daquela igreja naquele dia. Ela decidiu então entregar a vida dela ao Senhor Jesus. Naquela semana ela se batizou nas águas, procurou um trabalho. Deus foi abrindo portas, né? Ela não teria as mesmas condições que ela tinha antes, mas Deus estaria com ela. E de fato, Deus a honrou, Deus a abençoou, de tal maneira que hoje ela está casada, hoje ela é feliz, hoje ela tem um lar, hoje ela é realizada em todos os aspectos. Então, quer dizer, é uma pessoa que sabia do seu erro, mas estava cansada daquela vida. E Deus está procurando pessoas que têm essa mesma disposição de entregar toda a sua vida para Ele. Segundo Crônicas 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. O comentário diz, tudo destruíram. Com grande ímpeto, os israelitas quebraram, cortaram e derrubaram
toda forma de idolatria que levou a nação à apostasia espiritual. Quem realmente deseja agradar a Deus é radical em sua decisão de renunciar ao pecado. O Espírito Santo fala claramente aquilo que precisa ser abandonado, como vícios, mentiras, adultérios e outras iniquidades que distanciam o ser humano do Altíssimo. Porém, cabe a cada um a força para se desvencilhar do pecado, como fizeram os filhos de Israel. Então, aqui está o exemplo de uma pessoa que decide entregar-se para o Senhor Jesus. Então, ela abandona aquela velha vida, né? Ela muda. Então, se ela tem contatos de pessoas que não vale a pena, ela até troca de número. Se na rede social dela ela segue pessoas que não convém que ela siga, então ela vai retirar aqueles contatos, né? Ela vai retirar aquelas pessoas a quem ela segue. Então ela vai fazer uma limpeza, não só no coração, mas também nas suas redes sociais, em todos os aspectos da vida. No 2, estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem, cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Então, quer dizer, não havia isso, não havia essa disposição em honrar a Deus. Então, todo o serviço sagrado parou. Os sacerdotes, levitas, se viram obrigados a fazer outros trabalhos para poder se sustentar. Então, olha como que é importante o trabalho dos homens de Deus, né? A dedicação dele pela vida espiritual também do povo, e isso corresponde a toda a sua vida também. Importante, por isso ore sempre pelo seu pastor. No 8, vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido, temos fartado e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou essa abastança. O comentário diz: sobejou essa abastança. Ezequias perguntou ao sumo sacerdote se o que o povo dizimava e ofertava estava sendo suficiente para atender todas as necessidades do templo e dos sacerdotes. A resposta revelou que a fé havia realmente sido despertada, pois as pessoas deram em abundância a ponto de sobrar. Dessa forma, assim como elas tiveram fé para dar, o Altíssimo teve prazer em abençoar sobremaneira. O dinheiro é o Deus desse mundo, e por causa do amor a ele, muitos têm se negado a ofertar ao soberano Deus. Devolver as primícias e entregar ofertas contrariam a lógica deste mundo materialista e apegado às riquezas. Contudo, quem crê naquele que promete vida abundante a todos quantos lhe são fiéis, faz o que a sua fé pede. Quem tem fé para dar, tem a garantia do alto que irá receber. Por isso, Lucas 6,38, dai ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Por isso que quando você tem fé para ofertar, você vai ter fé para receber também. No 11, então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas e tinham cargo disso Conanias,
o levita principal, Simei, seu irmão, o segundo. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, Benaia. Eram superintendentes sobre a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e de Azarias, líder da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Exceto os que estavam contados pela genealogia dos homens, da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e dos levitas da idade de 20 anos para cima, foi feito segundo as suas guardas nas suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres, e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação. Porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas sagradas. Também, dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrebaldes das suas cidades, em cada cidade havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Ele prosperou porque ele colocou toda a força dele, toda a disposição dele. E quando nós fazemos algo para Deus com esse ímpeto, com essa vontade de servi-lo, quem honra é Deus. Deus honra aqueles que servem ao Senhor Jesus. Então, vamos servir a Ele, tá certo? Dê o seu gosto nesse vídeo de hoje. Manda ele para alguma pessoa que você conhece, principalmente aqueles que são invisuais ou aqueles que precisam de ajuda porque não sabem ler. E vamos evangelizar através desse vídeo. Põe nos comentários o que você percebeu ou até mesmo alguma dúvida que você tenha. Que Deus continue abençoando você abundantemente.